vai falar sobre aquela mania de deixar tudo para depois, né? Seja dieta, a compra da cinta, uma atividade, enfim. A gente tem mesmo, a gente sempre fala, ai, depois eu faço, acaba não fazendo. E por isso eu tenho pego no pé das pessoas falando assim da importância de fazer o cronograma, porque nessa época de pandemia, muita gente está se perdendo com o tempo e acaba ficando na ociosidade, não fazendo absolutamente nada. Então, para a gente falar sobre a procrastinação e o quanto isso prejudica a nossa rotina, eu converso via Skype com o psiquiatra Dr. Augusto Webb. Doutor Augusto, seja bem-vindo, que bom poder conversar contigo, recebê-lo aqui, mesmo que via Skype, no nosso programa. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, para a gente ajudar a quebrar tabus e preconceitos que envolvem a psiquiatria e os transtornos que envolvem o nosso modo de viver, né? Tá joia. Procrastinação, tem muita gente vivendo esse drama. Eu confesso que eu sou uma pessoa que luto contra a procrastinação. Isso faz parte de algum tipo de ser humano ou todos nós estamos sujeitos a esse quadro de procrastinar e não conseguir sair do lugar? Somos dois, viu? Isso é uma luta diária mesmo, né? A procrastinação é uma batalha a ser vencida diariamente, né? A procrastinação, por definição, assim, ela se caracteriza por um atraso ou uma prorrogação de uma tarefa ou uma decisão que você tem que tomar, dificuldade para começar ou mesmo para se engajar e terminar essas atividades, né? Isso acontece por um mecanismo de autorregulação que não é muito bem estabelecido nas pessoas que procrastinam muito. Por exemplo, ela sabe que se ela não fizer determinada tarefa ou qualquer coisa que precise, seja no trabalho ou na escola, ela terá consequências ruins, mas mesmo assim ela deixa de fazer. Uhum. Agora, eu observo, pelo menos na minha vida, que em alguns momentos eu estou muito mais ativa do que em outros, né? Tem momentos em que eu não procrastino, ao contrário, minha cabeça está fervendo de ideias e eu vou colocando tudo em prática. O que acontece com a gente? Olha, isso é muito bom a gente falar sobre isso. A gente fala em procrastinação, que é de todo mundo, de todo ser humano, e a gente tem que ficar muito atento para não transformar tudo numa patologia que precisa ser tratada, sabe? A procrastinação, quando se relaciona com alguma patologia psiquiátrica, é porque ela está trazendo prejuízos importantes para a sua vida, né? Você deixar de fazer uma atividade física, a ideal que você deveria fazer, ou aquela dieta que você sempre programa para segunda-feira, isso fica dentro um pouco do normal de cada ser humano, que é comum do ser humano mesmo, né? Mas quando isso começa a atrapalhar a sua qualidade de vida, de você ter prejuízos por isso, aí sim a gente tem que investigar, e que na maioria das vezes essa procrastinação, entre aspas, patológica, está relacionada com alguma patologia psiquiátrica. Por exemplo, na depressão e na ansiedade, é muito comum o indivíduo deixar de fazer coisas, e mesmo que essas procrastinações tragam prejuízos para ele. Tá ok. Os pais ficam muito preocupados com os adolescentes. Eles muitas vezes têm um quadro mais prolongado de procrastinação. E alguns realmente acabam perdendo o ano, quer dizer, tem prejuízos grandes, né? Isso seria patológico? Precisa de tratamento ou faz parte da idade? Então, a gente sabe que na epidemiologia mostra que 70% dos estudantes apresentam um quadro de procrastinação. Isso se dá porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Ele não está formado completamente, né? O cérebro acaba de se formar em torno de 21 anos de idade. E nessa fase no adolescente, por exemplo, é muito comum a procrastinação. Passa a ser um transtorno psiquiátrico quando esse aluno, por exemplo, reprova de ano, ou 2 anos consecutivos está reprovando, ele não consegue de forma alguma executar suas tarefas. Provavelmente esse paciente tem alguma patologia psiquiátrica. É muito comum o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
que cursa com procrastinação por não conseguir se concentrar, não conseguir estabelecer metas, de organizar o tempo, essas coisas todas. E tem muita relação também, Ronald, com o sistema de recompensa. Hoje em dia, o adolescente ele tem as coisas muito fáceis, assim, né? Então, quando você vai fazer alguma coisa que você vai receber o benefício, o prazer a médio ou longo prazo, isso fica mais difícil para eles, porque eles estão acostumados a receber um prazer rápido. Tudo é rápido, tudo é muita informação, a internet dá isso aos jovens, né? Tudo muito rápido. Então, eles têm uma baixa tolerância assim, a esperar por prazer, sabe? É verdade, e eu ia tocar nesse assunto, né? Eu, pesquisando um pouquinho sobre procrastinação, eu li relatos de pessoas que eram diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade e que procrastinavam. E depois, medicadas, elas começaram a não mais procrastinar, ao contrário, elas começaram a ter iniciativas e conseguiram muitas vezes passar pela fase mais maçante de um projeto e finalizar um projeto que dá pra gente essa recompensa que você acabou de falar, né? Então, o tratamento da procrastinação muitas vezes é medicamentoso? Não necessariamente, mas pode ser. O tratamento da procrastinação se dá primeiro com psicoterapia. O que mais tem evidências é a terapia cognitiva comportamental, que ajuda na plasticidade desse processo. Ele ajuda o indivíduo a entender, é um treinamento cognitivo para não procrastinar. E mesmo assim, quando após uma avaliação médica, após descartar todas as patologias orgânicas, que há possibilidade de ter uma patologia orgânica que leve à procrastinação também, por exemplo, uma alteração de tireoide, ele pode procrastinar mais. E não precisa de tratamento psiquiátrico, nada, é só tratar o hipotireoidismo, por exemplo, que ele vai ter uma vida normal. Então, sempre com uma avaliação médica, se necessário, medicamento e psicoterapia sempre. Maravilha, psicoterapia é bom demais, né? Eu sempre falo para as pessoas como é importante, né? Eu sei que não é todo mundo que tem acesso, mas também hoje, sem procrastinar, a gente consegue esse acesso gratuito, inclusive, pela internet. Hoje, online, a gente tem vários grupos de psicoterapia ou trabalhos individuais também gratuitos ou muito acessíveis à população. Então, vale a pena você também dar uma boa pesquisada aí. Agora, doutor, tem gente que fica pensando assim, puxa, eu tô procrastinando, mas ao mesmo tempo eu tenho sintomas que parecem com uma depressão. Se eu tratar a depressão, eu vou melhorar disso tudo? Sem dúvida alguma. Assim, é natural. Assim. Um dos sintomas da depressão e da ansiedade é a procrastinação. O sintoma mais comum da ansiedade é a falta de energia para fazer as coisas. E isso acaba gerando procrastinação. Você tem um negócio para fazer, mas fala, nossa, preguiça de fazer esse negócio, só vou deixar para depois. E assim vai, E vai virando uma bola de neve, né? Tratando a depressão, naturalmente, ela começa a ter mais energia para fazer as coisas, ter maior capacidade de organização do tempo. Então, é tudo junto, assim, uma coisa puxa a outra. Agora a gente tem perguntas dos nossos telespectadores na tela, então eu vou passar aqui para todo mundo acompanhar. Vamos lá, vamos colocar já algumas perguntas para a gente ir aprendendo com o doutor Augusto. Temos já a primeira aqui? Pode soltar, gente. Boa tarde. Sempre que planejo fazer algo, no começo estou animada, mas depois do primeiro dia vou deixando para depois. Perco o interesse. Tem algum truque para colocar em prática? Doutor, existe um truque para a gente não procrastinar? É um treinamento cognitivo. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, o nosso cérebro é uma empresa de pensamentos e de ações, né? E você que é o gerente desses pensamentos e dessas ações. A princípio, eu falar isso, simples, é isso mesmo, mas eu não consigo. Se você sair para fazer uma corrida hoje, você não vai aguentar 500 metros. Mas com um treinamento e disciplina, você consegue, daqui a um tempo, estar correndo 10 quilômetros. Com os pensamentos e com as ações, é a mesma coisa. É um treinamento cognitivo. E o pessoal da terapia cognitiva comportamental, que são os profissionais que te ajudam muito a fazer esse treinamento. Tem muitas técnicas para isso. Tá joia.
Um cronograma ajudaria? Seria uma técnica? Dividir o dia? Olha, a primeira ação numa consulta de psicoterapia de terapia cognitiva comportamental é uma agenda, é se programar. E programar o dia mesmo, assim, todo, assim, acordar, escovar o dente, nesse horário eu vou ao banheiro, nesse horário eu vou tomar o café da manhã, nesse horário eu vou almoçar, dividir tudo, fazer um cronograma. Isso ajuda muito para você conseguir completar as suas tarefas. Porque ao final de um dia, você consegue fazer uma leitura do seu dia e falar, nossa, olha o tanto de coisa que eu deixei de fazer. Se você não anota, isso vai passando batido, a hora que você vê, você nem lembra mais do que não fez, entendeu? Tá, joia. Agora vamos lá para a próxima pergunta. Temos mais na tela, então a gente acompanha. Boa tarde, estou muito preocupada com tudo isso que estamos vivendo e acabo não fazendo nada. Deixo sempre para depois. O que devo fazer? Dificílimo. Nós estamos vivendo num momento assim, essa pandemia está mexendo muito com as pessoas, né? A gente sabe que esse bombardeio de informações, a privação, o isolamento social, isso é uma mudança na rotina assim, gigantesca. E isso gera muita angústia, gera muita ansiedade, gera muitas incertezas, né? Uma dica importantíssima para quem está em quarentena, em isolamento social, é manter uma rotina, mesmo que dentro da sua casa. Assim. Então, por exemplo, acordar cedo, tomar o café da manhã, sabe, se arrumar e aí sim organizar umas tarefas para fazer em casa. Assim, não acordar e ficar esperando, o que eu vou fazer hoje, deitado de pijama e tal. Não, ter uma rotina, mesmo que sem sair de casa, uma rotina dentro de casa e organizar o tempo. Isso é importantíssimo. Perfeito. Vamos lá, temos mais perguntas. Vamos para a tela, gente. Boa tarde, sou Roseli de São João da Boa Vista. Comércio de tudo, livros, artesanato, faxina, regime e etc. Não consigo terminar nada. Fico frustrada e triste, me sinto incapaz. Como posso começar a mudar isso? Tá aí, olha, várias coisas que ela procrastina. Roseli de São João da Boa Vista, eu morei em Alfenas, que é ali perto, e em relação à dieta ela tá complicada, porque a comida do sul de Minas é maravilhosa, viu? Muito difícil. Mas assim, volto naquele negócio, né, é um treinamento. Não adianta você achar que você tem que parar de mudar as crenças, falar, eu vou começar tal dia, ou se eu mudar isso, eu vou conseguir aquilo. É parar de crenças e começar ações. Então, assim, eu vou começar uma dieta segunda-feira? Não vou começar uma dieta segunda-feira. Eu vou só simplesmente melhorar a minha alimentação hoje. Não ficar deixando, ficar esperando acontecer coisas para tomar uma atitude e tal. E isso é treinamento cognitivo. Perfeito. Temos mais uma pergunta, então vamos lá. A última pergunta na tela. A procrastinação tem a ver com o emocional das pessoas? Isso ocorre em qualquer momento da vida? Sim, ocorre em qualquer momento. Como eu já falei antes, nos estudantes, a população dos estudantes, 70% procrastinam. Na população geral, em torno de 20% são procrastinadores que trazem prejuízos. Assim. O emocional está diretamente ligado com procrastinação. Isso aí não tem como separar, né? Com as nossas emoções, a gente tem que lidar para conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer, tanto na organização, na energia para fazer as coisas. Por isso que tem uma grande chance do procrastinador, entre aspas, novamente patológico, de ter algum quadro psiquiátrico associado. E aí sim precisa de um tratamento, um medicamento quando necessário, psicoterapia. A atividade física ajuda muito também no tratamento de ansiedade, depressão. Eu bato muito nessa tecla. A atividade física é um dos melhores remédios para a depressão e para a ansiedade. Não tem nada melhor que isso. Tá vendo só que beleza? A gente teme tanto essa pandemia de doenças psíquicas, né? Então, a gente tem que começar hoje, nada de procrastinar. Então, todo mundo aí colocando a vida em ordem.
Tá certo? Muito obrigada. Doutor Augusto Web, ele tá no WhatsApp 14 996892526 ou na Clínica Liberta, e o site é clinicaliberta.com.br. Tá aí, não dá mais pra procrastinar, vamos resolver agora.